Irmãos, vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor por esses momentos de adoração através dos cânticos, também da consagração, né, daquilo que temos, daquilo que somos ao nosso Deus. Feche seus olhos. Convido o irmão Agenor que nos conduza nessa oração, por favor. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, tem algumas anotações para a gente não esquecer nenhuma informação. Ontem nós tivemos lá em Além Paraíba a 75ª Assembleia da ACIBASUM, a Associação das Igrejas Batistas do Sudeste de Minas. Tivemos ali a eleição da nova diretoria, que vai estar conduzindo a associação pelos próximos 2 anos. Então, a gente é grato a Deus por aquilo que a gestão anterior promoveu e cria no coração, né, até pelas conversas que nós tivemos após a eleição, né, com os irmãos, pastores, líderes que foram eleitos, o desejo assim, de conduzir a associação, de unir as igrejas, de se constituir realmente nesse elo entre as igrejas batistas da nossa associação e a nossa convenção, que tem, na verdade, muitos recursos, tanto financeiros quanto de projetos, de materiais para as igrejas, e a gente tem destacado o fato, e a gente pode se alegrar com isso, né? A Convenção Batista Mineira, ela é hoje no Brasil a convenção que tem mais recurso, não só recurso financeiro, mas também recurso no sentido de capacitação de igrejas, de pastores, que tem investido mais nesse sentido. Então, a gente pode se alegrar com isso e a gente cria essa expectativa de que com essa nova gestão, essa nova diretoria, que a gente tenha ainda mais contato e mais ligação, portanto, com a convenção e possa trazer ainda mais recurso para a nossa associação e, particularmente, para a cidade de Juiz de Fora. Então, eu peço aos irmãos que incluam nas suas orações a liderança, né, a nova diretoria da Associação Batista do Sudeste de Minas, a ACIBASUM, para que esses irmãos realmente consigam fazer tudo aquilo que têm desejado e que nossas igrejas sejam abençoadas com isso. Hoje à noite teremos culto missionário. Pastor João Luiz, confere, irmã Lívia. Pastor João Luiz estará conosco aqui. Então, todo o culto será voltado para missões. E quando nós falamos sobre missões, nós falamos sobre evangelização, nós falamos sobre paixão por ganhar almas. Então, precisamos motivar nossos irmãos para que estejam presentes e nos esforçarmos por trazermos visitantes também. Então, será certamente um culto festivo. E após o culto, nós teremos um caldo sendo servido para os irmãos. O caldo não será vendido, ele será oferecido aos irmãos por uma oferta de R$5. Nós vamos ofertar alegremente para missões, porque missões precisa estar no coração da igreja, precisa estar no coração de cada um de seus membros. Então, crie já no seu coração essa expectativa pelo culto de hoje à noite e se esforce por trazer mais alguém com você. Última palavra, trabalho das mulheres. O Ministério de Mulheres está se movimentando, colocamos lá uma enquete no Frutifique. Se você é mulher,
tem de 20 anos para cima e ainda não preencheu lá o formulário, não preencheu lá, respondeu a enquete, precisa fazer isso. As mulheres estão se mobilizando no sentido de conhecer o perfil das mulheres de nossa igreja, a fim de desenhar um projeto, desenvolver um trabalho que alcance a todas as mulheres. E na próxima sexta, 19h30, nós teremos um encontro de mulheres aqui na igreja, e aí a gente vai desenvolver aqui uma dinâmica, vai ter um momento de reflexão, e depois vai ter uma parte administrativa, onde as mulheres estarão decidindo algumas questões relativas ao trabalho para os próximos dias, para os próximos meses. Então, você, mulher, a partir dos 20 anos de idade, precisa estar presente nessa reunião, na próxima sexta-feira, a partir das 19h30. Creio que são só essas informações. Ore a Deus pelo trabalho em igrejinha. Nós temos dado passos, né? Os passos não são assim corridos para a gente não atropelar, não tropeçar nas pernas, mas temos dado passos significativos. Então, essa semana, as salas onde serão feitos os atendimentos, a sala que será utilizada também como berçário durante os cultos, sala que será utilizada para dar aula para as crianças. Então, 2 salas feitas de divisória, com o forro direitinho, para poder ter o isolamento acústico, já ficaram prontas. Então, essa semana ficou pronto, a igreja, os irmãos, já estão utilizando esse recurso. Uma das salas ainda falta colocar uma janela, mas nós já estamos com o espaço sendo utilizado. Deus tem nos abençoado. Já mudamos, né? Eu não sei se foi postado, não me lembro se eu postei no grupo Frutifique, me lembro que postei no grupo de líderes. A gente já mudou o layout lá da congregação, então quem entra na congregação agora, entra de frente para o púlpito, igual a nossa porta aqui, antes era de lado. Então a gente vai ajustando ali o espaço para poder realizar melhor o trabalho de Deus. E estamos em conversa, uma vez que o dono do galpão recuou no sentido da venda do galpão, e nós precisamos de um espaço nosso, temos orado a Deus por isso. Então, essa semana, enviamos um recado, né, para o dono de alguns terrenos que estão sendo vendidos ali do lado da congregação. Então, tem vários terrenos sendo vendidos, mas nos interessamos por 2 que seriam mais estrategicamente melhor localizados para a gente. Então, estamos esperando um retorno dele. Peço aos irmãos que estejam orando nesse sentido, porque, havendo uma sinalização positiva, a gente traz isso para a igreja, para que a gente possa estudar essa possibilidade de efetuar a compra, e aí, comprando o terreno, aí não mais galpão, mas aí a gente vai construir alguma coisa já com a nossa cara. Então, estamos trabalhando, estamos orando e pedindo a Deus que Deus nos conduza para que a gente possa fazer crescer o trabalho ali no bairro Igrejinha. É um trabalho da igreja. Igrejinha não é um trabalho à parte. Igrejinha é um braço da Igreja Batista no Granbury, ali dentro daquela comunidade. E nós não queremos apenas estar ali. Nós queremos mudar a realidade daquela comunidade para a glória do nosso Deus. Amém? Então, você que tem alguma habilidade, eu não sei qual habilidade, pastor, eu não tenho habilidade nenhuma, a única coisa que eu sei fazer bem é jogar ping-pong. Talvez você possa ajudar os meninos e as meninas lá de Igrejinha com ping-pong. A gente quer aproveitar as diferentes habilidades no curto espaço de tempo que você tenha disponível durante a semana, para a gente iniciar as atividades do Projeto Viver lá em Igrejinha. Então, o que você sabe fazer? Sabe dar aula de matemática? Sabe dar aula de português? Talvez você possa ajudar na aula de reforço. Você sabe brincar com criança. Brincadeira também educa. Então, o que é que você pode fazer e qual o tempo que você pode disponibilizar para estar cooperando com o trabalho do Projeto Viver lá em Igrejinha? Pense nisso, procure o pastor depois, traga essa informação para a gente e a gente vai organizar esse trabalho para que você possa ser útil e possa abençoar o trabalho na Igrejinha, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, meus irmãos, eu quero convidá-los a fazermos a leitura bíblica em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2.
2 Timóteo 2, versos 1 e 2. A palavra de Deus nos diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que aplique a Tua palavra aos nossos corações. Nós queremos servir ao Senhor. E não queremos servir ao Senhor do nosso jeito. Nós queremos servir ao Senhor do jeito que o Senhor deseja ser servido. Nós queremos cooperar com a obra do Senhor, mas não queremos cooperar do nosso jeito. Nós queremos cooperar do jeito que o Senhor estabeleceu, usando as estratégias do Senhor. Nós queremos consagrar nossa vida à Tua obra, mas não queremos fazer do nosso jeito. Nós queremos entender aonde o Senhor está trabalhando, o que o Senhor está querendo fazer, para que nós possamos nos unir ao Senhor e então sermos usados pelo Senhor. Não queremos os nossos projetos, Senhor. Queremos os projetos do Senhor, porque sabemos que os Teus projetos funcionam. Então, trata o nosso coração nessa manhã. Ajuda-nos a entendermos essa estratégia de cuidar de pessoas, de investir na vida de pessoas. Ajuda-nos a entendermos essa proposta do Senhor de santificarmos a nossa vida, a fim de que ela seja exemplo para que outras pessoas possam nos imitar e, nos imitando, possam construir uma igreja melhor. Trata o nosso coração, então, nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Eu quero pensar com os irmãos nessa manhã sobre o tema comprometidos com a multiplicação. E a gente, irmãos, vem falando a respeito dessa questão da multiplicação, da visão de igreja multiplicadora, e às vezes apresentar esse rótulo, algumas igrejas têm abraçado isso com muita facilidade, e outros, o rótulo igreja multiplicadora parece uma dessas propostas novas, né, de crescimento de igreja, essas técnicas, esses projetos. E, na verdade, quando nós vamos entender essa visão da Junta de Missões em trazer essa proposta de igreja multiplicadora, não é alguma coisa nova. Na verdade, a proposta é voltar aos princípios. Ao invés de olhar para frente e tentar imaginar algo completamente novo, é olhar para trás e dizer o que funcionou no passado. É essa a ideia. Aliás, até nos materiais que a Junta de Missões tem trazido, né, para o desenvolvimento dessa estratégia na igreja, nós temos utilizado materiais que a denominação sempre utilizou. Então, não é algo novo, mas é algo que a gente precisa se ajustar para poder fazer. Então, quando eu penso nesse comprometimento com a multiplicação, eu penso em 3 declarações que eu quero falar com os irmãos sobre elas nessa manhã. Primeira declaração: eu quero crescer. Segunda declaração: eu quero promover o crescimento do meu irmão. E terceira declaração: eu não sei a resposta. E a gente precisa abraçar essas 3 declarações para que a gente consiga fazer esse trabalho, tanto do nosso crescimento, quanto do investimento no crescimento do outro, sem medos e sem bloqueios. O compromisso com a multiplicação, ele foi um fator determinante no crescimento da igreja, a igreja dos apóstolos, a igreja do primeiro século, e isso aconteceu da mesma forma, ou com a mesma ideia, durante praticamente os 3 primeiros séculos. A igreja crescia através do investimento que as pessoas faziam na própria vida, no seu crescimento, e na vida do outro, no crescimento do outro. Nós observamos isso muito presente num outro momento da história, que foi logo após a Reforma Protestante, 1517. Nós tivemos movimentos em diferentes lugares em que as pessoas se voltavam para a palavra, para o esforço de como essa palavra podia se aplicar na sua vida e em ajudar o outro a ter esse mesmo entendimento e colocar em prática
o mesmo princípio. Então, a gente pode ter um detalhezinho, outro diferente, mas a essência é essa. A essência é eu entender que o que está escrito aqui precisa ser aplicado na minha vida e que eu preciso viver de forma que eu inspire o outro a servir a Deus olhando para mim. Eu me apresentar como um exemplo. No texto que nós acabamos de ler, Paulo resume o conceito do discipulado e ele desafia o coração do seu discípulo, o jovem pastor Timóteo, e desafiando o coração dele, ele desafia o nosso também nesse tempo. O desafio de sermos multiplicadores no reino de Deus. Provavelmente, Timóteo tenha se convertido na primeira viagem missionária de Paulo. Se ele não se converteu naquela viagem, ele se converteu provavelmente logo depois como resultado daquela viagem de Paulo. E aí, quando Paulo vai fazer a sua segunda viagem missionária, cerca de uns 9 anos depois, Paulo encontra Timóteo. E aí, naquela conversa, Paulo percebe que Timóteo é jovem, mas com um comprometimento muito grande com o Evangelho, e Paulo então decidiu que ia investir um pouco mais na vida de Timóteo. Puxa Timóteo para perto dele. Leva Timóteo com ele naquela segunda viagem missionária, enquanto ele ia fortalecendo as igrejas. O que Paulo está querendo fazer? Ele está, além de pregar o Evangelho, o que ele fazia, além de ensinar algumas pessoas, ele escolhe algumas poucas, ele traz mais para perto, com o objetivo de multiplicar nelas aquilo que havia na vida dele, para ter a certeza de que a obra continuaria. Paulo não discipulou somente Timóteo, ele discipulou talvez mais próximo de umas 20 pessoas. Eram pessoas com quem ele estava mais em contato, ou pessoalmente ou através de cartas. Então, ele evangelizou multidões. Ele ensinou a, talvez, algumas centenas de pessoas. Mas ele discipulou alguns poucos. Quando nós pregamos, damos a oportunidade para que as pessoas sejam salvas. Quando nós ensinamos, damos a oportunidade para que os crentes possam obedecer melhor a Deus, viver uma vida mais saudável. Mas quando nós discipulamos, nós garantimos que tudo isso que eu falei anteriormente aconteça. Então, no discipulado, na evangelização discipuladora, eu prego o Evangelho, eu ensino a palavra, mas mais do que isso, eu garanto que aquela pessoa que eu estou discipulando, ela vai fazer com outras pessoas o mesmo que eu fiz com ela. Essa é a proposta do discipulado. Por que é que, na verdade, a gente tem tanta dificuldade de entender discipulado quando a gente fala isso nas nossas igrejas? Porque a maioria de nós não chegou a ser pessoalmente discipulado por ninguém. A gente tem alguns exemplos que a gente mira e fala assim, puxa vida, que crente legal, né? que vida dedicada. Mas aquela pessoa mesmo não veio pessoalmente, não nos estimulou, não buscou a gente de forma particular para fazer isso. E aí, se ninguém fez comigo, eu não sei como fazer. E esse é o grande desafio, né? É isso que a gente está devagarzinho, né? Passo a passo, a gente está buscando construir na mente e no coração da igreja esse comprometimento em investir no outro. No verso 13, Paulo disse assim, aquilo que, por esses 13 anos, que foi o tempo em que Paulo conviveu com Timóteo, você me viu ensinar e praticar, é isso que Paulo está dizendo para ele. Faça o mesmo com outros bons crentes, para que eles sejam capazes de fazer o mesmo com os outros. A gente pode melhorar naquilo que a gente já tem feito. Mas se você considera que a vida cristã que você leva, ela, de alguma forma, ela já abençoa o reino de Deus, já abençoa a vida da igreja, então isso que você já faz, você pode ensinar quem está chegando. A ideia é essa, eu investir o que eu tenho no outro. Então, eu quero pensar em 3 pontos, baseados naquelas 3 afirmações ou declarações iniciais, 3 pontos que desenvolvem esse conceito do comprometimento com a multiplicação. Então, primeiro, comprometidos com a multiplicação, multiplicando o próprio crescimento. O verso de número 1
do texto que nós lemos, ele diz: fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Então devemos começar essa caminhada com a afirmação de que o crescimento cristão só é possível pela graça. Fortifique-se na graça, não é por mérito. Eu vou conseguir crescer porque Deus estendeu a mão para mim, não porque eu sou melhor do que o outro. E também através da ação do Espírito Santo. Portanto, não importa a capacidade que você tenha ou que você imagine que não tenha. Eu pastoreei em uma comunidade durante 25 anos, em que boa parte da comunidade ou era analfabeto de fato, ou era analfabeto funcional. Né? O que é o analfabeto funcional? É aquele que ele consegue juntar as letras e formar palavras. Ele consegue juntar as palavras e formar frases, mas ele não consegue interpretar. Ele não consegue entender bem aquilo que está escrito. Mesmo assim, entre essas pessoas, nós tínhamos pessoas que evangelizavam, nós tínhamos pessoas que estavam comprometidas em investir aquilo que Deus estava fazendo na vida delas, na vida de outros. Então, eu tenho certeza que todos que estão aqui, nessa manhã, no templo, todos têm muito mais conhecimento do que essas pessoas que eu me refiro, que fizeram parte do meu ministério anterior. Então, a gente pode fazer, a gente consegue fazer, desde que a gente coloque a vida nas mãos de Deus e confie que Deus quer e vai usar a nossa vida. Mas é preciso querer, e é preciso decidir, e é preciso agir com o propósito de crescer. Você pode crescer, você pode ser melhor, você pode fazer mais. Em Efésios capítulo 4, versos 11 a 13, na verdade os versículos seguintes continuam, mas esses 3 versículos, eles nos ajudam a entender esse propósito de Deus. O texto diz: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A proposta de Deus para a vida de cada crente é o crescimento. Pastor, mas eu já cresci o suficiente. Bom, se você já cresceu o suficiente, então você pode ajudar os outros a crescerem. Não participo mais da escola bíblica, pastor, porque tudo que o professor está ensinando lá eu já sei. Bom, então a gente tem que criar uma classe para você dar aula. Por quê? Porque a proposta é servir. Eu vou crescendo. Conversei rapidamente com o pastor Ricardo, pastor da Ibisu, né, ontem, depois da eleição, e ele estava falando sobre os cursos que ele já fez e o curso que ele está fazendo agora. E aí eu olhei e falei assim: rapaz, tem um bocado de coisa para aprender ainda, hein? Um pastor estudioso, comprometido, né, com a excelência do conhecimento, e eu disse: olha, preciso me lavar nessas águas, preciso continuar estudando, preciso continuar crescendo, né? A gente sempre tem alguma coisa para aprender, a gente sempre pode fazer melhor aquilo que a gente está fazendo. O compromisso é esse, o compromisso com o crescimento. Crescimento implica, preste atenção nisso, em fazer o que é necessário, e não apenas aquilo que queremos. Se eu fizer apenas o que eu quero, eu não vou crescer. O ser humano, por natureza, ele vive pela lei do menor esforço, não é verdade? Se eu posso fazer uma coisa sentado, por que eu vou fazer em pé? Se eu posso fazer deitado, por que eu vou sentar? É assim que a gente faz. Então, o crescimento implica em fazer o que é necessário, e não apenas aquilo que nós queremos. E a gente pode observar isso em todas as áreas e etapas da nossa vida. Talvez nós encontremos aqui alguém que tenha sido muito estudioso desde a infância, né? Eu não estou entre esses. Então, eu não gostava de ir para a escola todos os dias. Talvez alguém aqui gostasse. Eu não gostava, eu preferia ficar em casa brincando, não é não? E também não gostava de todas as matérias da escola. Eu sempre gostei muito de matemática,
Sempre detestei história. Não que tenha alguma coisa contra a história, veja só. É só uma questão de afinidade. No entanto, eu ia para a escola todos os dias. E me aplicava nas disciplinas de história. Por quê? Porque senão eu não passava de ano. Então, apesar de não gostar, eu fazia. Nem sempre nós tivemos o emprego ou o trabalho que nós gostávamos. Então, eu já fiz algumas coisas que eu amei para ganhar dinheiro e já fiz algumas coisas que eu detestava para ganhar dinheiro. Mas a gente faz. Por quê? Porque no final do mês a gente tem conta para pagar. E aí, gostando ou não gostando do que ele está fazendo, a gente faz porque a gente precisa do dinheiro para poder dar conta dos compromissos. Então, o crescimento é da mesma forma. Eu não morro de amores por tudo que eu tenho que fazer, mas eu me comprometo em fazer porque é necessário. Certa vez, um técnico de futebol americano fez a seguinte declaração quando ele foi entrevistado a respeito do trabalho que ele estava fazendo com o time estava melhorando o rendimento, e aí ele disse o seguinte: a minha função é obrigá-los a fazer o que eles detestam para ajudá-los a ter o desempenho que eles desejam. Ninguém gosta de treinar, né? Eu não sei quem se lembra do Romário, né? O Romário, um craque, mas detestava treinar. É assim. O Ronaldinho Fenômeno, ele fez uma declaração há pouco tempo, comparando com o Cristiano Ronaldo. E ele dizia: o Cristiano Ronaldo gosta de treinar. É um baita de um craque. E ele dizia: eu detestava treinar. Agora, detestando treinar, eu já fiz tantos gols. Se eu gostasse de treinar como ele, como é que seria? Então, é isso. Algumas coisas eu não gosto de fazer. Mas onde eu quero chegar, ou onde Deus quer que eu chegue, para que eu chegue, eu preciso fazer aquilo que é necessário. 1 Coríntios 9, verso 27, Paulo diz assim: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Deus espera algo de mim, e para que eu consiga alcançar aquilo que Deus espera de mim, eu preciso fazer esforço. Eu preciso fazer aquilo que muitas vezes eu não quero, não estou com vontade de fazer, mas que é necessário. Então, invista no seu crescimento espiritual, a fim de que o propósito de Deus se cumpra através de você. Leia a Bíblia diariamente. Parece que essa palavra ela não faz muito sentido quando se dirige à igreja, mas, irmãos, não duvidem, né? Se vocês têm essa disciplina diária, acredite, tem muita gente que não tem. Tem muita gente que passa a semana inteira sem pegar a Bíblia para ler. Leia a Bíblia diariamente. Anote aquilo que você não entendeu na leitura, para você tirar dúvida. Se eu li e não entendi, não adiantou nada. Né? A Bíblia não é um livro esotérico. Eu li um texto, eu não entendi nada, mas os fluidos da Bíblia... Não vai, não tem fluido. Tem entendimento. Se você não entendeu, não adiantou. Então, anota aquilo que você não entendeu. Seja um aluno assíduo da EBD. Ah, pastor, mas né, meu compromisso de trabalho, enfim, eu não consigo ter essa disciplina com a EBD. Qual é o outro dia que você tem? Ah, talvez você só tenha terça-feira à noite. Reúne um grupo de irmãos da igreja. Estabelece uma rotina de estudo, mas leve isso a sério. A gente precisa estar comprometido com o nosso crescimento. Se eu não estiver comprometido com o meu crescimento, ninguém estará. Eu preciso ser o primeiro a desejar o crescimento. Precisa buscar isso. Traga papel e caneta para o culto. Eu tenho dito que o fato de os nossos cultos serem transmitidos e, portanto, gravados e poder assistir depois, isso acaba sendo assim, aquela desculpa: não vou anotar aqui não, que eu anoto em casa, mas se você assistir de novo em casa, ótimo. Se não, traga o papel e a caneta. Anote as coisas enquanto o pastor está pregando. Anote qual foi o texto, anote o tema, tópicos, ilustrações.
Quando a gente anota, a gente fixa isso na memória. Isso vai servir de ferramenta para você. A qualidade da sua vida e a bênção do seu lar dependerá do quanto você conhece, do quanto você pratica e do quanto você ensina a palavra de Deus para aqueles que convivem com você. Precisa assumir esse compromisso com o seu crescimento, para que você possa abençoar os outros e possa colher os frutos disso. Segundo, comprometidos com a multiplicação, multiplicando o crescimento do outro. Eu preciso me comprometer em crescer. Uma vez comprometido em crescer, eu preciso me comprometer em promover o crescimento do outro. Verso 2, parte B. Confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Aquilo que você aprendeu de mim, passe para outros, para pessoas fiéis, que possam fazer o mesmo. Há muito mais pessoas precisando de salvação e de orientação na sua caminhada espiritual do que nós podemos dar conta. Juiz de Fora tem mexido comigo nesse sentido, né? Valença, aquela cidadezinha pequena, Valença só enche dia de festa da glória, né? A padroeira da cidade. Aí, nos dias da festa da glória, a cidade fica cheia, né? Cheia, quase igual àquele centro comercial de Juiz de Fora. Quase igual. Aí, eu passo naquele centro ali e vejo aquele monte de gente andando para lá e para cá. Eu digo, é muita gente. É muita gente sem Cristo e sem salvação. A primeira vez que eu fui ao shopping Independência, depois de ter mudado para Juiz de Fora, eu parei sentado com a minha esposa ali, olhando aquele pessoal se movimentando, e fiquei pensando, Senhor, como é que se alcança essa gente? Porque cidade interior tem uma estratégia. Uma cidade como Juiz de Fora é outra estratégia. Como é que alcança esse povo que está nos prédios? É muita gente. A gente não dá conta de fazer isso sozinho. Eu preciso ter isso em mente. Então, eu preciso capacitar outras pessoas, eu preciso treinar outras pessoas para que elas me ajudem a fazer esse trabalho. Senão, a colheita se perde. Jesus afirmou, a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Estava pensando nessa ilustração, né? Imagine que você estivesse responsável por cuidar de uma maternidade. Tem um monte de bebê ali. Tem que trocar fralda, tem que dar banho, tem que dar mamadeira. E está só você. Tá, mas 10 bebês, dou conta tranquilo. Mas tem mais bebê que precisa ser atendido. Dá conta de continuar chegando? Não, não dá. Bom, vamos manter só os 10 bebês. Bom, todo dia você está bem? Você garante que todo dia você vai poder estar ali? Não, pode ser que um dia você acorde mal, você não consiga ir. Quem é que vai cuidar dos bebês? Para garantir que os bebês sejam cuidados, para garantir que a gente possa ter mais bebês, o que a gente tem que fazer? Tem que chamar outras pessoas, tem que treinar essas pessoas. Mas não tem nem jeito de pegar a criança, não, a gente ensina. Né? O irmão Luiz, diácono da Igreja Batista Memorial no Canteiro, lá em Valença, ele tinha assim essa frase que era muito legal, né? A gente ia fazer um mutirão e aí tinha que quebrar uma parede. Aí ele chamava um jovem, um adolescente da igreja, e falava assim, vem cá, você sabe trabalhar com marreta? Aí, quem é que vai dizer que sabe trabalhar com marreta, né? Não, sei não, está na hora de aprender. Então, a gente precisa ensinar as pessoas a fazerem. Por quê? Porque, primeiro, a gente não é eterno. Segundo, a demanda é muito maior. A gente precisa investir no treinamento de outros. Além disso, todos nós temos obstáculos em nossa vida, os quais podem nos paralisar. Ter alguém que nos acompanhe, estimule no fazer a obra de Deus, nos ajuda. Quando eu estou numa caminhada de discipulado com uma pessoa, eu não estou apenas abençoando a vida dela, estimulando ela no crescimento. Ela também me mantém em movimento. Se toda semana eu tenho um encontro com o meu discípulo, e eu vou perguntar para ele, vem cá, você leu a Bíblia todos os dias? Você tem orado todos os dias? Para eu fazer essa pergunta para ele, o que eu tenho que estar fazendo com a minha vida?
eu tenho que estar lendo a Bíblia todo dia, né? Porque pode ser que ele seja assim, aquele discípulo atrevido. Eu pergunto para ele, você leu a Bíblia todo dia? Ele fala, li, e você? Né? Então, a gente precisa, isso nos mantém em movimento. Quem investe no outro continua crescendo. Timóteo era um homem de Deus, comprometido com o reino de Deus. Mas Timóteo era tímido, Timóteo era inseguro. Paulo não apenas ensinou Timóteo, ele também motivou Timóteo constantemente, lembrando das promessas de Deus e mostrando-lhe que não deveria se preocupar com a opinião dos outros, mas se manter fiel às Escrituras. Então, discipular é orar com o discípulo e falar sobre a importância da oração. Discipular é ler a palavra de Deus com o discípulo e incentivá-lo a fazer as suas leituras e as suas anotações diárias. Discipular é incentivar o discípulo a participar dos cultos e a anotar o que foi ensinado pelo pastor. O que eu vou fazer no encontro com o meu discípulo? Vai fazer essas perguntas para ele. Discipular é fazer o discípulo lembrar que Deus está com ele quando vierem as lutas e as dificuldades. É estar perto, é caminhar, é dizer para ele, estou orando por você. Deus é conosco. Né? Ontem eu recebi assim, uma mensagem que eu disse, foi a melhor do dia. Final do dia já, retornando de Além Paraíba, aí chego em casa, abro o WhatsApp e estava lá a imagem do Heitor, sentadinho na cama, sem o acesso. Mas a gente tem caminhado com a família do Heitor. Essa certeza de que Deus está cuidando, celebrando cada pequena vitória. Isso é discipulado, irmãos. A gente caminhar e a gente ajudar o nosso discípulo a acreditar que Deus está no comando, que Deus está cuidando. Paulo foi treinado para fazer parte do Sinédrio, e eu quero que você atente para isso. Então, o Sinédrio era, assim, o equivalente ao nosso Supremo Tribunal Federal. Era dali que saíam as ordens. Eles batiam o martelo, liberavam ou condenavam. Então, Paulo tinha muito mais conhecimento das Escrituras do que qualquer um dos outros apóstolos. Mas Paulo foi discipulado por um homem simples, chamado Barnabé. Não é uma questão de conhecimento, é uma questão de investir a vida na vida do outro. Foi isso que Barnabé fez com Paulo. Barnabé investiu a vida. Fez com que Paulo experimentasse aquilo que Barnabé experimentava na caminhada com Deus. Então, ame a Deus, comprometa a sua vida com Deus, desenvolva a intimidade com Deus, e então ensine o seu discípulo a fazer isso. Quando ele quiser se aprofundar em pontos difíceis, começar a fazer pergunta difícil, aí você diz assim, olha, isso aí é melhor você conversar lá com o professor da escola bíblica, né? Se for jovem, caminha lá para o Juan. Se for adolescente, caminha lá para a Larissa. Né? Se for adulto, encaminha para o Augusto, para o Hileno, ou caminha para o pastor. Mas primeiro passa por esses todos, viu? Terceiro e último lugar, comprometidos com a multiplicação, multiplicando humildade e submissão. Verso 2, na parte A, Paulo diz assim, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Eram essas coisas que Timóteo deveria ensinar para os outros. Timóteo foi desafiado a ensinar o que ele aprendeu. Timóteo não foi desafiado a ensinar o que Paulo sabia. Há uma diferença grande. O conhecimento de Paulo era algo extraordinário. O que Timóteo aprendeu de Paulo era algo menor. Ele foi desafiado a ensinar aquilo que ele aprendeu. Timóteo nunca seria como Paulo. A experiência de conversão de Paulo foi única. Né? Uma luz brilha, ele cai do cavalo, ouve uma voz. As doutrinas cristãs aprendidas por Paulo não foi aprendida com os apóstolos, foi aprendida com o próprio Senhor Jesus. É uma experiência particular, ele foi arrebatado aos céus, viu coisas que ele não considerou conveniente compartilhar.
A experiência de Paulo, o conhecimento dele, era algo fora da curva. Timóteo não tinha obrigação de aprender tudo aquilo para depois discipular. O que Paulo diz é o seguinte: aquilo que você aprendeu de mim, compartilha com os outros. Timóteo aprendeu do apóstolo Paulo o que foi possível. E a ordem que ele recebe é: aquilo que você aprendeu, transmita para os outros. Assim como uma mãe dá a mamadeira, passa pomada para a assadura, ministra as medicações que o médico passa para a criança, e ela não faz ideia de como é que esse negócio funciona lá dentro do organismo da criança, ela apenas faz aquilo que foi ensinado ela a fazer. Do mesmo jeito, a gente não tem resposta para tudo, irmãos. A gente apenas faz. Eu digo para os irmãos que algumas coisas eu louvo a Deus, porque Deus me ensinou assim, desde muito cedo, a ser obediente. Então, algumas coisas que eu fazia por mera obediência, a palavra de Deus manda fazer, então eu vou fazer. Eu não entendo exatamente o que acontece, mas eu vou fazer. E aí, com o passar dos anos, a gente vai amadurecendo, a gente vai adquirindo outros conhecimentos, e a gente vai começando a entender por que Deus mandava a gente fazer daquele jeito. Mas antes de entender, eu obedeci. E isso produziu saúde em mim. Então, muitos são os crentes que não se comprometem com a evangelização discipuladora, com medo de não saberem responder alguma pergunta. Verdade ou mentira? Vou evangelizar a pessoa. Não, a pessoa é budista, eu começo a fazer perguntas sobre budismo lá, eu não faço ideia do que é, nem eu sei. Né? O especialista em notas verdadeiras não estuda as falsas, ele estuda as verdadeiras. Então, quando ele olha a falsa, ele sabe que é falsa. Eu não tenho que conhecer tudo que é falso, eu tenho que conhecer o que é verdadeiro, eu tenho que compartilhar com as pessoas aquilo que o Deus verdadeiro tem me feito experimentar na presença dEle. Esse é o desafio. E na hora que a pessoa faz uma pergunta que a gente não sabe, a gente precisa responder que não sabe. Então, essa é a resposta libertadora. Eu me lembro do irmão Fernando, era sargento, agora foi promovido a subtenente do Exército, e eu o discipulei durante alguns anos, lá em Valença, e aí ele começava a fazer esse trabalho com os colegas dele no quartel. E aí ele contava para mim que de vez em quando alguém fazia uma pergunta, ele olhava e falava assim: rapaz, que boa pergunta, eu não sei não, eu vou procurar saber, depois trago a resposta. E eu dizia: que resposta libertadora é a resposta não sei. Você já experimentou utilizar essa resposta? Eu quero fazer uma dinâmica com você, então. Eu vou apresentar algumas perguntas para as quais a melhor resposta é a resposta não sei. E aí, quando eu fizer a pergunta, você vai responder não sei. Podemos fazer assim? Então, a primeira pergunta é: por que o mal existe? Nem eu. O que Jesus fez entre os 12 e os 30 anos? Olha que resposta fácil, gente. Não é libertadora? Quais os nomes dos irmãos de Jesus? Nem eu. Por que Deus não destrói logo o diabo de uma vez? Um dia a gente vai saber, ele tem os planos dele. José, esposo de Maria, morreu novo ou morreu velho? Não é tão fácil. Irmãos, isso é libertador. A gente não tem problema em responder não sei. Por quê? Porque a gente não é obrigado a saber. Aí, diante dessas perguntas, você pode dizer assim: bom, vamos perguntar para o pastor. Ok? Mas aí você tem que fazer uma coisa. Antes de trazer o indivíduo para conversar comigo, você me manda a pergunta. Né? Porque senão, na hora que ele fizer a pergunta, o que eu vou responder? Porque eu também não sei tudo. Então é isso. O que temos que saber é que Deus está fazendo algo extraordinário na nossa vida. E a gente pode contar isso. Aquilo que Deus está fazendo na minha vida, eu sei. E eu posso contar para as pessoas. A transformação que Ele operou em nós, nós sabemos. A gente tem que saber a paz e a segurança que Ele nos deu. Temos que saber que todos são pecadores que carecem da glória de Deus. Temos que saber que Cristo morreu por todos.
E que aquele que confessa Jesus como Salvador é transformado, é salvo, é feito filho de Deus. Temos que saber que Deus nos ama, que em Cristo há salvação. São essas coisas que nós temos que saber. O restante a gente não tem que saber. O restante a gente pode, na medida que as pessoas fazem perguntas, a gente descobre junto. Mas a gente pode investir a nossa vida na vida dos outros. Cada membro dessa igreja precisa estar comprometido com a multiplicação. Nós não visitamos igreja. Nós somos igreja. E precisamos ser igreja onde estivermos. Portanto, o dinamismo ou a apatia da igreja vai ser determinado pela maneira como eu e você lidamos com o Evangelho. Queremos ter uma igreja dinâmica, uma igreja que evangeliza, uma igreja que cuida, que investe no outro, uma igreja que promove o crescimento? Depende de cada um de nós. Se eu for assim, se eu viver assim, bom, então, a parte da igreja que me cabe está sendo dinâmica, comprometida, evangelizadora. Como será a parte da igreja que cabe a você? A gente precisa fazer essa escolha. A gente precisa investir naquilo que Deus quer, naquilo que Deus espera de nós. Quantos aqui têm filhos fora da igreja, fora do Evangelho? Quantos aqui têm pais que ainda não se converteram, ainda não confessaram Jesus como Senhor e Salvador? Quantos aqui têm cônjuge que ainda não confessou Jesus? Tios, primos, sobrinhos, avós, netos? A continuarem nessa condição, se partirem dessa vida para a eternidade, vão para o céu ou para o inferno? Às vezes a gente não para pensar nisso. Todos estão caminhando, a menos que mude seus corações, estão caminhando para uma eternidade sem Deus. Depende de nós sermos uma igreja que atrai, que transforma, que integra, que cuida. Tem um ditado popular que diz que santo de casa não faz milagre, né? Às vezes faz, mas algumas vezes é difícil fazer mesmo. Mas se eu invisto a minha vida no cuidado, na edificação, no fortalecimento dos meus irmãos, se eu escolho algumas pessoas para dedicar mais a eles, para ensiná-los aquilo que eu sei, talvez o meu familiar não seja alcançado por mim, mas seja alcançado pelo meu irmão. Talvez o meu filho, minha filha, naquele período, né, ficam possessos dos hormônios, que é o período da adolescência, às vezes não consegue ouvir o pai e a mãe, mas ouve o professor da escola bíblica, ouve o discipulador, o líder do pequeno grupo, que vai falar a mesma coisa que a gente falou. Você que é pai, talvez você tenha experimentado isso. Você fala 10 vezes a mesma coisa para o filho e parece que não adiantou nada. Aí um dia, a criatura chega em casa assim maravilhada, os olhos brilhantes. O que aconteceu? Olha, a professora falou isso aqui, assim, assim. Você olha e fala assim, eu já falei isso 10 vezes? Mas ela não ouviu você, mas ouviu o professor. Então, quando a gente investe no reino de Deus, quando a gente investe nos nossos irmãos, no crescimento dos nossos irmãos, nós temos parceiros que nos abençoam nessa caminhada. Deus estabeleceu a estratégia. E a estratégia é essa. A estratégia não é essa ou aquela organização na igreja. Cada igreja tem a sua organização. A estratégia é: eu cresço no comprometimento com a palavra de Deus. E eu multiplico esse conhecimento, esse caráter de Cristo na vida de outros para a glória de Deus. Que Deus nos ajude a fazermos assim. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar. Santo Deus e Pai que está nos céus, em nome de Jesus eu te peço que nos ajude. Porque às vezes nós erramos porque não sabemos. Mas às vezes erramos porque, embora saibamos intelectualmente, não permitimos que a verdade crie raízes nos nossos corações. E às vezes, Senhor, erramos porque, embora saibamos, embora queiramos, também encontramos limitações em nós. Então eu te peço em nome de Jesus, que operes em nós o querer e o efetuar. Que nos ajudes a sermos tolerantes com nós mesmos nas nossas limitações, a fim de não nos amargurarmos com ela, mas de nos colocarmos diariamente diante do Senhor
e acreditarmos que no Senhor nós podemos ser melhores. Ajuda-nos a sermos também cuidadosos, sermos longânimos com nossos irmãos, que às vezes demoram um pouco mais para poder entender, ou para poder se dispor a caminhar naquilo que nós temos entendido que precisa ser um caminhar agora. Porque somos família, Senhor. E nós queremos ser família saudável. Nós queremos caminhar e queremos crescer. Porque entendemos que essa é a vontade do Senhor. Entendemos que isso nos traz alegria, nos traz saúde e promove o crescimento do Teu reino e a Tua glória. Mas, Senhor, nós não queremos caminhar sozinhos, não queremos ultrapassar a linha de chegada sozinhos, nós queremos vencer essa corrida juntos. Então ajuda-nos. Ajuda-nos a nos comprometermos com o nosso crescimento e com o crescimento dos nossos irmãos. E ajuda-nos a vivermos essa dependência do Teu Espírito, que certamente nos fará irmos mais longe do que a nossa própria capacidade permite. Ajuda-nos a criarmos no nosso coração essa expectativa e esse desejo, para que então nos alegremos por vermos a mão do Senhor operando em nós e através de nós, para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o nosso Deus com mais um